Olá, meu nome é Daniele Hadermeck e a partir de hoje estarei conversando com vocês as mensagens que constam no livro da Esperança, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que este livro ele foi recebido no centenário da edição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem falando de vários temas do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo ricas reflexões para nós que estudamos e buscamos ser melhores aí na nossa jornada. Então, hoje nós vamos falar a respeito da primeira mensagem do livro, no capítulo 1, que fala sobre o culto espírita. E ele faz referência à passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruí-los, mas cumpri-los. Mateus 5,17. E existe uma referência que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. E Emmanuel começa assim: O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos, ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandezas, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Então aqui, o culto espírita expressa uma veneração aos princípios evangélicos, ou seja, um respeito profundo aos princípios evangélicos. E o objetivo do culto espírita é restaurar o evangelho na sua essência, onde? Dentro de cada um de nós. Então, ninguém precisa ficar preocupado como fazer isso com maior grandeza, porque para reverenciá-lo, para fazer a nossa parte, nós precisamos fazer isso praticando os seus ensinamentos. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ainda diz que nada ensina o Espiritismo contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, o Espiritismo ele não veio destruir nada e nem veio criar nada novo. Ele veio ajudar-nos a compreender o que Jesus nos ensinou. E, mais do que isso, usar esses ensinamentos que nós temos ouvido para ajudar-nos no nosso processo de transformação interior. Então, o Espiritismo ele tem esse objetivo de nos ajudar a reconstruirmos-nos de acordo com os ensinamentos divinos, porque Jesus nos fala sobre as leis de Deus e o que nós precisamos nos reconectar e praticar é a lei de Deus. Kardec ainda diz que ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, o Espiritismo é obra de Jesus. Ele não é algo que não está planejado. Vamos nos lembrar que Jesus, governador do planeta Terra, tem um propósito maior com tudo o que ocorre neste planeta, que é o nosso progresso, que é que possamos alcançar um modo de sermos felizes, estando com a nossa consciência tranquila e de acordo com as leis de Deus. Então, ele, o Cristo, está
está cuidando da regeneração que se opera no nosso planeta. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração sob a batuta de Jesus. Quem está nos conduzindo neste processo é o próprio Cristo. E ele fez isso de um modo muito imperativo quando ele encarna, há mais de 2000 anos atrás, para nos mostrar como praticar o seu evangelho. Então, nós temos que lembrar que quem está na direção, no leme, é o próprio Cristo. E então, Emmanuel continua. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Aqui, Emmanuel nos dá inúmeros exemplos de como nós cristãos espíritas devemos nos portar diante do mundo, independente da nossa posição, independente daquilo que a gente faça, com aquilo que a gente trabalhe. Nós sempre teremos a oportunidade de pautar as nossas ações com base no Evangelho. Porque quando nós queremos pregar o Evangelho, não existe forma mais eficaz do que a nossa própria ação, do que o nosso próprio exemplo. E Emmanuel vai concluindo assim: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhes posam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós e toda a sua teologia se resume da definição do Evangelho, a cada um por suas obras. Ou seja, sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo por nós. Palavras de Emmanuel, que estão lá no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 157. Então, nós precisamos pensar se aquilo que fazemos está de acordo com aquilo que Jesus faria. Olha que base boa! Quando eu fizer alguma coisa, eu pautar as minhas ações por aquilo que o próprio Cristo nos ensina. E finaliza da seguinte maneira: à vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e dissentimento, para que possamos servir na construção de um mundo melhor.
Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos assim qualquer autoridade para condenar os que ainda se encontram na vida física em busca do aprimoramento que lhes é necessário. Então aqui Emmanuel nos diz que nós temos no Espiritismo um caminho libertador para a alma, pois ele educa o nosso raciocínio, educa o nosso sentimento, para que assim possamos servir na construção de um mundo melhor. E quem nos convoca para este trabalho é o próprio Jesus, que veio nos falar sobre a construção do reino de Deus na terra. E Jesus confia e conta com cada um de nós para a execução deste trabalho. Muito obrigada à atenção de todos e até a próxima semana.